na moral, deixa o like. E aí, de boa, obrigado por clicar no vídeo e não se esqueça de comentar o que achou do episódio. É isso e, dito isso, lá vamos eu, para o primeiro episódio de Jujutsu Kaisen da primeira temporada. Não sei como vou fazer e nem sei se vou deixar os vídeos que já estão no canal. Talvez eu apague ou simplesmente retire da lista de episódios. Bem, vou ver como acontece. Outra coisa, pretendo ler o mangá, mas só farei isso no futuro. Não vou ler do capítulo 1, porque não precisa. Vou ler o capítulo seguinte ao último capítulo adaptado pela animação. E dito isso, como disse, é coisa para o futuro. De qualquer forma, nesse episódio temos os seguintes acontecimentos. Descobrimos logo nos primeiros minutos que o Itadori, nosso protagonista, tomou no caneco. Coitado, foi condenado à execução secreta, sem anistia para o pivete. Algumas coisas que vale a pena falar, ele tem cabelo em duas cores. Nas laterais parece ser cortado no número 2 e a cor do cabelo é preto, mas não é muito forte. Já na parte superior, é um corte na tesoura arrepiado, nessa parte o cabelo é rosa. E se ele não pinta, é um cara muito esquisito. Além de aprender sobre o problema do Itadori, conhecemos também o Satoru Gojo. Um cara de cabelo branco, até segunda ordem, bem cheio e arrepiado. Além disso, ele usa uma venda nos olhos e parece ser divertido. Ele se apresenta como responsável pelos calouros da escola Jujutsu. O que seria isso? Uma escola. Em seguida, aprendemos que o Itadori tem um avô vivo. O que é incrível. Obviamente, não é o protagonista que possui a maior família nos Chunis, nem de perto. Também aprendemos que o velho é um ranzinza que não gosta de visitas. Além de se chamar de Itadori alguma coisa. Paralelamente com o dia do Itadori, conhecemos outro personagem. Esse já tem uma expressão chata, de quem nunca sorri na vida. O corte de cabelo é daqueles feitos na tesoura, seu cabelo é preto e arrepiado, porém tem mais volume que o do Itadori. Ele chegou durante a noite para pegar um amuleto, mas o amuleto sumiu e por isso ele foi obrigado a ficar no local até o achar. Então o episódio segue com um suposto dia normal do Itadori. Definitivamente, esse não é um dia comum. De qualquer forma, Itadori aparece se divertindo com dois colegas no clube de ocultismo. Seus colegas se chamam Sasaki, uma garota de cabelo escuro e Chanel com franja. Ela usa óculos e parece uma estudante padrão. Também tem o Iguchi, que parece um cara normal. O cabelo dele é escuro e lembra uma cebola. Já adianto que esse pessoal não sobrevive ao primeiro episódio. Além disso, interessante perceber que o Itadori está foda-se para o uniforme da escola. Bom, o episódio segue mostrando um problema. Por causa da interferência de um professor, o clube de ocultismo não pode existir. Mas, o Itadori e o professor do clube de atletismo chegam em um acordo. A dupla decide resolver o problema com uma competição de arremesso de martelo. Que, inclusive, é a maior mentira dos esportes. Você acredita que no arremesso de martelo, não se arremessa martelo nenhum? É absurdo, não acha? Enfim, enquanto isso acontece, descobrimos que a moça Sasaki não estava errada em sua pesquisa sobre o sobrenatural. O colega chamado Fushiguro Megumi continua procurando o amuleto sumido e ao passar no campo de rugby. Megumi encontra e nos apresenta as maldições, além de explicar que existem níveis entre elas. Nos apresentando uma maldição de nível 2. Uma criatura de 4 olhos, uma boca enorme com dentes claramente humanos, na parte superior da boca, tem duas protuberâncias de carne que lembram um bigode. Nas costas, possui uma crista que afina até chegar à ponta da cauda e, além disso, a criatura possui 6 patas. Curiosamente, a criatura pode atravessar o chão. Megumi revela que isso pode ser causado pela influência do objeto amaldiçoado e mostra uma foto do sujeito. Não sei vocês, mas excluindo a caixa. Houve um tempo que um negócio desses era R$2. Faz tempo, mas era. Bom, Megumi segue a busca até ter sua atenção roubada pela competição no campo de arremesso. Podemos ver que o professor foi bem, conseguindo incríveis 14 metros. Apesar do físico estético, duvido que ele pratique o arremesso todo dia. Porém, ele cometeu um erro ao permitir que o Itadori arremessasse de qualquer jeito. Já sabíamos que o professor queria forçar o Itadori no clube de atletismo, mas também descobrimos que, além de rápido, Itadori possui um físico poderoso. Sem nenhuma amarra, ele consegue 30 metros no arremesso. Além de garantir um prejuízo para a escola. Uma trave acabou de virar sucata. Com o fim da disputa, o Itadori afirma que deseja ficar no clube de ocultismo, já que pode sair sempre às 17 horas. Foi quando ele percebe que está perdendo a hora e sai correndo. Megumi assistiu tudo e ficou impressionado com a força do Itadori, revelando a existência da energia amaldiçoada, a qual o Itadori não possui.
Ele chega a comparar o Itadori com a Zenin. E, inclusive, tem um erro, já que na legenda colocam o Zenin. Mas enfim, quando o Itadori está saindo e o Megumi também, os dois se encontram. Nesse momento, Megumi sente a presença do objeto amaldiçoado. Porém, ele leva alguns segundos para reagir. Tempo o suficiente para o Itadori sumir de vista. O professor queria ele no time, não era à toa. Seguimos aprendendo o porquê do Itadori querer estar livre às 17 horas. Esse é o horário da visita no hospital. Ele compra flores, que não são para o avô, são para as enfermeiras e médicas. Sem querer ser, mas já sendo chato. Um buquê meia bomba não é pagamento o suficiente para aguentar desaforo de um velho chato. Sério, ou ele está mentindo. De qualquer forma, o avô é chato, mas também possui o desejo que todo mundo que assiste filme e séries tem. O desejo de morrer, com efeito. O velho tenta partir falando sobre os pais do Itadori, infelizmente, seria muito spoiler. Então ele faz um pedido. Ele pediu que o Itadori use sua força para ajudar as pessoas, o máximo que puder. Não precisa se preocupar se vão agradecer por isso, e pode ser só uma, mas ajude as pessoas. Para quando você morrer, esteja rodeado de pessoas. Não termine como eu. E, dizendo suas últimas palavras, o velho dormiu pela eternidade. Ele cumpriu o seu sonho. Mas o pedido é completamente maluco. Se ninguém for agradecido, ele vai morrer só, né, gênio? O velho estava dando os últimos suspiros, não dá pra ser exigente, né não? Com um final digno de cinema, sobra para o Itadori resolver as papeladas sobre o seu avô. É quando temos o encontro, Megumi e Itadori se conhecem. Megumi já chega dizendo o seu sobrenome, Fushiguro, e não perde muito tempo. Mostra logo o celular e pergunta se o Itadori o viu, e ele responde, claro que sim, como não? Porém, como Sasaki e Higuchi gostaram do item, por isso, ele não entrega e questiona o porquê é perigoso. Então, aprendemos mais sobre maldições. Megumi explica que, por ano, milhares de pessoas somem no país e isso é causado pelas maldições. Ele também explica que locais como escolas e hospitais costumam guardar amuletos para se proteger dessas maldições. Coisas como dificuldades na vida, tristeza, remorso e acrescento, ódio, inveja e o próprio ato de amaldiçoar outras pessoas gera o que o Megumi chama de energia amaldiçoada. A fonte das maldições. Se a energia amaldiçoada é o mel, escolas e hospitais são colmeias. Aprendemos que um amuleto, segundo o Megumi, é uma prática perigosa. Já que no início, ao usar um amuleto poderoso, será bastante eficiente em afastar maldições mais fracas, porém, os selos colocados nos objetos podem e vão enfraquecer com o tempo. Quando isso acontece, no lugar de afastar, os amuletos começam a atrair maldições. No caso, o objeto amaldiçoado que o Itadori pegou está fazendo isso, além de ser um objeto de classe especial. Chegamos em um dos momentos mais babacas do Itadori, já que, depois de receber a explicação, ele entrega a caixa, que está vazia. Maluco, só estava enrolando o Megumigro. Chocado que a caixa estava vazia, o animal é novato na escola ou o objeto é verdadeiramente poderoso. Megumi fica preocupado e pergunta onde está o conteúdo da caixa. Só então o Itadori revela que a Sasaki e o Higuchi estão com o papelote. Foi só nesse momento que o Itadori lembrou e perguntou. Pensando bem, os veteranos disseram que iriam abrir, tem problema nisso? E Megumi diz, só se eles estiverem vivos. Enquanto a conversa chegou ao seu ápice, voltamos para a escola e vemos Sasaki tentando arrancar o papel que sela o objeto. Higuchi está ao lado. Depois de muito tentar, Sasaki consegue e retira o papel, revelando que o objeto amaldiçoado é um belo dedo. Muito bem preservado, a unha está intacta. Ao descobrir o que é o objeto, também descobrimos que várias maldições invadiram a escola e, quando o dedo é revelado, elas caem bem em cima da dupla. A cena segue com Megumi e Itadori correndo para a escola enquanto o Megumi revela que o papel do selo, por ser muito antigo, não é diferente de um papel comum. E por isso, até pessoas sem energia amaldiçoada podem abrir. Então, volta para a escola, vemos que a Sasaki conseguiu fugir, mas o Higuchi não, e por causa do colega, a Sasaki também é capturada. Seguimos com a dupla finalmente chegando na escola. E descobrimos que o objeto é tão poderoso que até o Itadori, que nunca sentiu uma única gota de energia amaldiçoada na vida, pode sentir a quilômetros de distância a presença do dedo. Percebendo que o problema estava fedendo horrores, Megumi força o Itadori a esperar e entra na escola. Lá dentro descobrimos o poder do Megumi, ou temos uma ideia. Ele invoca os cães divinos, juntando suas mãos para fazer a cabeça de um lobo.
Fazendo isso, ele invoca 2 lobos, um branco e um preto. Outro diferencial dos lobos são os triângulos em suas testas. O preto possui um triângulo formado por 3 bolas vermelhas ligadas com traços com a ponta virada para cima, já o branco, o triângulo é virado para baixo. Megumi avança sem parar até achar os colegas do Itadori que estão sendo comidos de forma literal por um grupo de maldições. São vários que, por algum motivo, não estão brigando. É bom dizer que, a partir daqui, a sequência é bem fraca. Apesar de ser bem mascarada com a ação. Antes disso, podemos ver o Itadori lembrando do último pedido do seu avô. E na cena seguinte, ele está no 4º andar da escola, não só fazendo um salto extremamente difícil, como ele simplesmente é capaz de ver maldições. Até 10 minutos atrás, ele nem conseguia sentir a energia do dedo que ele, bem dizer, pegou na mão. Mas bem, Itadori invade e acerta um soco nesse bolo de maldições, e de alguma forma, ele enfraquece todas e assim resgata os colegas. Na sequência, ele revela ser capaz de ver os lobos, os quais o Megumi revela serem Shikigamis. Ele chega a questionar, mas o Itadori está de boa ao ver coisas que ele acabou de descobrir que existem. É nesse momento que o Megumi simplesmente ignora a existência de uma maldição de nível 2, que ele viu algumas horas atrás, e fica conversando com o Itadori. Isso é bom para quem assiste já que descobrimos a origem do objeto, um dedo que pertenceu ao Ryomei Sukuna. Megumi também explica que as maldições queriam comer o dedo por ser uma fonte de energia. 2 minutos depois, Megumi lembra e pede o dedo. Porém, a maldição do campo de rugby decide aparecer. Antes atravessava o chão, mas agora prefere destruir tudo. Podemos ver que a língua do bicho tem dezenas de olhos diferentes. Os olhos da criatura não têm a parte branca, já os olhos da língua têm. Que curioso. Bom, por algum motivo a maldição decide jogar o Megumi para fora da escola e corre atrás, mesmo que ele não tenha o dedo. Talvez foi enganado pela caixa igual ao Megumi. Talvez. A cena segue com o Itadori em 10 segundos escondendo os colegas e indo ajudar o Megumi. Aprendemos que sem energia amaldiçoada não dá para ferir maldições, apesar do Itadori claramente ferir um dos olhos do bicho. Então entramos na parte final do episódio. Itadori descobre que precisa de energia e lembra que o dedo é uma fonte de energia. E isso aqui é o ápice, ele decide comer o dedo. Já não faz sentido antes, tem um momento que o Itadori voa para desviar de um ataque. Mas, ele decidir engolir o dedo é sacanagem. Poderia ser sem querer, mas enfim, o show precisa continuar. Segundos antes, Megumi fala que existia uma chance em 1 milhão. E não é que o Itadori pegou essa chance. Sortudo demais. E o prêmio foi ter seu corpo possuído. Várias marcas surgiram em seu corpo, suas unhas viraram garras afiadas e até um segundo par de olhos apareceu em seu rosto. Além disso, ele virou um crítico. E, terminamos o episódio 1. Ryomei Sukuna.